Você já se perguntou por que, apesar de buscar a felicidade, ela parece sempre escapar por entre os dedos? Muitas pessoas vivem presas a padrões de pensamento que, em vez de aproximá-las da satisfação, as condenam a uma existência de frustração e vazio. A verdade é que a felicidade não é um prêmio para quem corre atrás dela, mas uma consequência inevitável de uma mentalidade correta. Neste vídeo, vamos explorar os erros mais comuns que impedem você de encontrar propósito e verdadeira realização. São armadilhas sutis, hábitos de pensamento que parecem inofensivos, mas que, pouco a pouco, minam sua paz de espírito. Se você não identificá-los e corrigi-los, continuará sentindo que algo está sempre faltando, sem perceber que o problema está na forma como encara a vida. Por isso, preste atenção a cada detalhe, pois o que você vai ouvir pode mudar completamente sua visão sobre felicidade e satisfação. Se quiser realmente transformar sua vida, é fundamental entender e eliminar essas barreiras. Vamos juntos nessa jornada? A ilusão da felicidade como fim. Vivemos em uma era obcecada pela felicidade. Livros, palestras e promessas tentam vendê-la como uma mercadoria, como se fosse um prêmio a ser conquistado ao final de uma jornada bem planejada. No entanto, essa busca desenfreada se torna um paradoxo. Quanto mais se persegue a felicidade, mais ela escapa. Como uma sombra que recua sempre que tentamos agarrar, a felicidade não pode ser um objetivo em si mesma, pois sua natureza não é estática, mas fluida. Ela não está no fim do caminho, mas no próprio caminhar. Os antigos estoicos compreendiam essa verdade fundamental. Para eles, a felicidade genuína não dependia de eventos externos, riqueza ou reconhecimento, mas sim da retidão de pensamento e ação. A satisfação duradoura vem do cultivo da virtude, da capacidade de manter a serenidade independentemente das circunstâncias. Se tudo ao redor desmorona, mas a mente permanece firme, o indivíduo continua livre. Se, ao contrário, sua paz depende de condições instáveis, sucesso, amor, status, ele se torna prisioneiro dessas forças incontroláveis. Quem deposita sua alegria no imprevisível está condenado à frustração. Afinal, tudo que está fora do nosso controle pode ser tirado a qualquer momento. A juventude desaparece, a riqueza se dissipa, as relações mudam. Como pode haver segurança quando os alicerces da existência são tão frágeis? O estoico não se deixa iludir por essa armadilha. Ele compreende que a verdadeira liberdade vem do domínio próprio, do desapego às expectativas e da aceitação incondicional da realidade. Isso não significa resignação ou indiferença. Pelo contrário, significa viver com intenção, com presença e com propósito. O homem que entende que a felicidade é um subproduto da virtude se dedica a fortalecer sua mente, suas ações e sua ética, sem se deixar corromper pelo desejo insaciável de sentir-se bem o tempo todo. Ele age conforme seus princípios, e é nisso que encontra uma paz que nem a fortuna nem o azar podem perturbar. Portanto, o erro não está em desejar a felicidade, mas em torná-la um ídolo, um fim último. Quem compreende que ela é consequência e não objetivo, se liberta da ansiedade de buscar-la e, ironicamente, acaba encontrando-a de maneira mais genuína. Ao invés de perseguir a sombra ilusória do prazer constante, ele cultiva o que realmente importa: caráter, retidão e sabedoria. E é nessa jornada que a verdadeira satisfação se revela. O conforto como armadilha. A ilusão de que a vida deve ser fácil é uma das maiores fraquezas do homem moderno. Criados em um mundo que valoriza o prazer instantâneo e a comodidade, muitos acreditam que qualquer forma de dificuldade é um erro a ser corrigido, um problema a ser evitado. No entanto, essa busca incessante por conforto se torna um veneno disfarçado de bem-estar. O que inicialmente parece um refúgio seguro, com o tempo, transforma-se em uma prisão invisível, onde o espírito se atrofia e a força interior se dissolve. A verdade inegociável é que a vida não apenas contém sofrimento, mas exige que enfrentemos dificuldades para crescermos. O estoico compreende que o caráter não se constrói na ausência de desafios, mas justamente na superação deles. Assim como o fogo tempera o aço, a adversidade molda o homem. Aqueles que fogem da dor não escapam dela.
Apenas adiam o inevitável, tornando-se mais frágeis e despreparados para quando a vida inevitavelmente os testar. O sofrimento não é um inimigo, mas um mestre severo. Ele ensina paciência, resiliência e discernimento. Cada obstáculo superado fortalece a alma e amplia a capacidade de enfrentar o próximo desafio. Fugir da dificuldade é rejeitar a oportunidade de crescer. É escolher a mediocridade confortável em vez da grandeza conquistada. No entanto, muitos não percebem isso e, ao primeiro sinal de desconforto, desistem, convencendo-se de que não são fortes o suficiente, sem perceber que a força que buscam só pode ser adquirida no próprio ato de resistir. A busca pela facilidade também gera insatisfação. Paradoxalmente, quanto mais evitamos desafios, mais nos sentimos incompletos. O homem que se protege de toda adversidade logo percebe que algo está faltando. Uma inquietação silenciosa surge, pois ele não foi feito para uma existência morna e sem luta. A vida plena exige esforço, superação e um propósito maior do que simplesmente evitar o desconforto. Portanto, a questão não é se haverá dificuldades, mas como lidaremos com elas. O sábio não busca uma vida sem dor, mas sim a força para suportá-la e aprender com ela. Ele não se encolhe diante do sofrimento, mas o encara como um mestre que ensina aquilo que nenhuma comodidade pode oferecer: o verdadeiro poder sobre si mesmo. A armadilha da comparação, a constante comparação com os outros, é um veneno para a alma. Vivemos em uma era onde a exibição da vida alheia está por toda parte, tornando quase irresistível a tentação de medir nosso valor com base no que os outros possuem, fazem ou aparentam ser. No entanto, esse é um jogo perdido desde o início. Não importa o quanto se alcance, sempre haverá alguém com mais riqueza, mais reconhecimento ou mais conquistas. A mente que se prende a essa métrica nunca encontra descanso, pois está sempre em busca de um ideal que se desloca à medida que se aproxima. O estoico, por outro lado, compreende que a única comparação legítima é consigo mesmo. Ele não busca ser melhor do que os outros, mas melhor do que foi ontem. Sua régua não é o sucesso alheio, mas o progresso interior. A vida não é uma competição de vaidades, e sim um caminho de aperfeiçoamento contínuo. Cada dia é uma oportunidade para agir com mais sabedoria, mais coragem e mais retidão. O verdadeiro crescimento não está em superar os outros, mas em alinhar-se cada vez mais com a razão e a virtude. A busca pela aprovação externa é uma prisão invisível. Quem vive esperando o reconhecimento dos outros se torna escravo de suas opiniões, moldando suas ações para agradar e não para seguir aquilo que realmente acredita. Essa dependência gera ansiedade e insatisfação, pois os aplausos do mundo são voláteis e imprevisíveis. Hoje exaltam, amanhã ignoram. O sábio, por sua vez, encontra paz na coerência de seus próprios princípios. Ele age conforme sua razão, não para impressionar, mas porque sabe que essa é a única maneira de viver com integridade. A comparação também cega para o que realmente importa. Quando o foco está no que o outro tem ou faz, perde-se de vista o próprio caminho. Cada pessoa possui desafios, dons e circunstâncias únicas. O que funciona para um pode não ter valor algum para outro. Por isso, a única forma sensata de medir o progresso é olhando para dentro. Estou mais disciplinado do que ontem? Mais paciente? Mais resiliente? São essas perguntas que definem um espírito forte e verdadeiramente livre. Aquele que entende essa verdade encontra uma paz que a competição nunca poderá oferecer. Ele não precisa provar nada para ninguém, pois seu único juiz é sua própria consciência. Ele caminha sem pressa, sem medo e sem a necessidade de reconhecimento, pois sabe que a verdadeira grandeza não está em parecer melhor que os outros, mas em tornar-se, dia após dia, a melhor versão de si mesmo. O tirano do prazer, o desejo por prazer imediato, é uma armadilha disfarçada de liberdade. O homem que se entrega a seus impulsos sem disciplina acredita estar vivendo plenamente, mas, na verdade, está apenas reagindo, sem controle sobre si mesmo. Ele busca estímulos incessantemente, comida, sexo, entretenimento, status, mas nunca encontra verdadeira satisfação. Cada prazer alcançado logo perde o sabor, e ele precisa de mais, em uma escalada sem fim rumo ao vazio.
O que começou como um deleite se transforma em uma dependência, e ele se vê prisioneiro de sua própria busca insaciável. O prazer, quando não moderado, se torna um tirano cruel. Ele exige cada vez mais e nunca está satisfeito. Um desejo satisfeito gera outro ainda maior, e o ciclo se repete, deixando um rastro de frustração. O homem moderno, cercado por distrações e confortos, raramente percebe que essa corrida pelo prazer imediato está corroendo sua força de vontade. Ele se torna escravo de hábitos destrutivos, incapaz de suportar o tédio, a frustração ou qualquer desconforto sem recorrer a uma recompensa instantânea. Ele acredita que está escolhendo livremente, mas, na realidade, apenas obedece aos caprichos de seus próprios desejos incontroláveis. O estoico enxerga essa armadilha com clareza. Ele sabe que a verdadeira alegria não vem da satisfação cega dos impulsos, mas da harmonia entre desejo e razão. Para ele, o prazer não é um inimigo, mas também não deve ser um mestre. Ele cultiva a moderação e a autodisciplina, reconhecendo que o domínio próprio é o caminho para uma vida significativa. Em vez de se deixar levar pelo apetite do momento, ele decide conscientemente quais prazeres valem a pena e em que medida devem ser desfrutados. A moderação não é privação, mas sabedoria. O homem que controla seus desejos não apenas evita os excessos destrutivos, mas também descobre um prazer mais profundo, o prazer da liberdade. Ele pode desfrutar dos prazeres da vida sem ser dominado por eles. Pode apreciar a comida sem gula, o descanso sem preguiça, o sucesso sem arrogância. Ele não é um asceta que rejeita todo o prazer, mas alguém que compreende seu lugar correto na existência. No fim, a diferença entre um escravo e um homem livre não está na quantidade de prazeres que possuem, mas no controle que têm sobre eles. O escravo se curva a seus impulsos, sempre querendo mais e nunca encontrando paz. O homem livre, por outro lado, aprende a dizer basta, a desfrutar sem excesso e a encontrar alegria naquilo que realmente importa, pois é na disciplina e não na indulgência que reside a verdadeira felicidade. O peso de uma vida sem propósito. Nada enfraquece mais a alma do que a falta de direção. O homem que vive sem um propósito claro não é verdadeiramente livre. Ele se torna refém das circunstâncias, sendo levado pelos ventos do acaso, sem controle sobre sua própria jornada. Como um navio sem leme à deriva no vasto oceano da existência, ele flutua de um lado para o outro, guiado não por uma vontade própria, mas pelos desejos e expectativas alheias. Sua vida se torna um ciclo de distrações, obrigações vazias e promessas de felicidade que nunca se cumprem. A mente humana anseia por significado. Não basta simplesmente existir. É preciso ter um alvo, um ideal pelo qual lutar. Sem um propósito que nos desafie e nos impulsione, caímos na armadilha da inércia, perdemos a motivação e nos tornamos presas fáceis para o tédio, a ansiedade e o desespero. O homem sem propósito preenche seus dias com prazeres fugazes, mas sente no fundo de sua alma o vazio que nenhuma distração pode eliminar. Ele pode ter conforto, mas não terá realização. Pode evitar o sofrimento, mas nunca encontrará verdadeira satisfação. O erro está em acreditar que a vida deve ser apenas agradável, sem desafios ou responsabilidades maiores do que as próprias vontades. Mas um propósito não se revela na busca pelo fácil, e sim na escolha do que vale a pena suportar. Aqueles que deixam a vida seguir sem direção não percebem que, ao fazer isso, acabam servindo aos propósitos de outros, tornando-se peças de engrenagens que nunca quiseram fazer parte. Sem clareza de um destino, qualquer caminho parece aceitável, e assim a existência se torna uma sequência de decisões sem sentido, sem coerência e sem impacto. A grandeza não se encontra na fuga do sofrimento, mas na aceitação de uma luta que vale a pena. O estoico sabe que a vida só se torna plena quando há um compromisso com algo maior do que o próprio ego, algo que transcenda o conforto imediato e que traga um significado duradouro. Propósito não é apenas um destino a alcançar, mas uma jornada contínua de superação, aprendizado e serviço a algo além de si mesmo. No fim, o que realmente separa os que vivem dos que apenas existem é a clareza daquilo pelo qual estão dispostos a lutar. Quem encontra um propósito não teme os desafios,
pois entende que cada obstáculo é um passo a mais na construção de sua própria grandeza. O homem sem propósito sobrevive. O homem com propósito realmente vive. Obrigado por assistir. Se este vídeo fez você refletir, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Deixe seu like para fortalecer o canal e nos ajudar a trazer mais conteúdos como este. E agora, assista ao próximo vídeo que está aparecendo na tela. Ele vai aprofundar ainda mais sua jornada de autoconhecimento.